mas o resultado desse aumento na produção é resultado do que nós tivemos em termos de incorporação de novas tecnologias. Um desenvolvimento, um aumento expressivo na produtividade das culturas levou a um aumento extremamente alto na produção, sem necessariamente alterar a área de plantio. Aqui um exemplo específico para o milho. Nós temos aqui a área praticamente estável ao longo dessas décadas de 90 até o presente momento e uma ascendência na produção como resultado de melhoria na produtividade. Aqui um outro exemplo com a soja. Também a soja, nós tivemos um aumento de área, passando aqui em torno de 10 milhões de hectares para um pouco mais de 20 milhões, mas em contrapartida a nossa produção passou de mais de 10 milhões de toneladas para próximo de 60. E o importante você ver que hoje ela é cultivada desde o sul do país até as proximidades do Equador, no norte do país. E o estado de São Paulo, nessa região aqui, também é um produtor de soja, mas não com a mesma dimensão de outros estados. Aqui no caso do café, talvez quando a gente compara uma cultura anual com uma cultura perene, os resultados são muito mais evidentes em termos de aumento de produtividade numa cultura anual. Mas no café, embora seja representa um aumento de produção, a produção praticamente estável, mas o que a gente vê ao longo desses anos é uma melhoria na produtividade, uma melhoria na qualidade do produto, que é muito importante para se ganhar mercados, e o avanço da cultura em diferentes áreas do país. Quer dizer que, quando você fala em agricultura no país, hoje, com a participação em especial dos imigrantes japoneses, nós vamos ver que eles iniciaram esse processo dentro do estado de São Paulo, mas aqueles que iniciaram dentro do estado de São Paulo, muitas vezes extrapolaram os limites do estado. Aqui, no caso de frutas, não é um gráfico que mostra aumento de produtividade, mas mostra a demanda, e essa demanda e aumento na produção ocorreu principalmente com incremento no processo produtivo, com novas tecnologias e coisas dessa natureza. Nós temos aqui várias espécies sendo indicadas, que são cultivadas em várias regiões, e nós vemos aqui no estado de São Paulo que nós temos inúmeras dessas espécies sendo trabalhadas. Bom, o fazendeiro imigrante japonês, se a gente dá uma olhada no perfil deles no estado de São Paulo, e mesmo podemos dizer em termos de país, o que nós observamos? É que quando você olha em termos de agricultura relacionada a pequenas e médias propriedades, nós vamos ver que existe um número muito grande de famílias envolvidas com esse negócio. E essas propriedades predominam áreas para hortaliças, frutas, flores, e a parte de avicultura de postura também demanda pequenas áreas. Essas pequenas áreas, quando se fala em termos de vegetais, muitas vezes são propriedades de 2, 3 hectares, mas se você for na região de Mogi das Cruzes, você tem produtores, imigrantes japoneses com área próximo de 100 hectares, o que é uma área expressiva quando se pensa na espécie que está se trabalhando. Frutas também você tem áreas pequenas, mas pode ter áreas maiores. Por outro lado, quando nós olhamos o número de fazendeiros imigrantes japoneses envolvidos com espécies como soja, milho, produção bovina, seja de leite ou seja de carne, suínos e avicultura para carne, nós verificamos que o número de imigrantes que participam desse processo é menor. Mas não quer dizer que não existam, e existem alguns com sucesso muito grande, como nós vamos ver em alguns slides à frente. Bom, voltando ao estado de São Paulo, em que o foco é verificar como que eles contribuíram nesse processo,
eu procurei dar uma ideia para vocês que houve um desenvolvimento na agricultura, né? Seja ela de grãos, seja ela de fibras, de hortaliça, de frutas ou mesmo animal. Agora eu quero mostrar aqui alguns exemplos de imigrantes que contribuíram nesse processo, né? E sem dúvida alguma, se você vai à região da Grande São Paulo, e pega a região do Cinturão Verde ali, que envolve Mogi das Cruzes e regiões, nós vamos encontrar inúmeras propriedades em que nós temos os imigrantes japoneses. Aqui nós temos um exemplo do senhor Noriyuki Yano, com seu filho Luiz Yano, e nesse caso das hortaliças, nós podemos distinguir alguns aspectos na participação desses fazendeiros imigrantes no processo de produção. Alguns se dedicam mais à produção em quantidade e qualidade, se preocupam em atender a demanda de mercado, mas nesse caso aqui em particular, eles têm uma peculiaridade, que é atender um mercado de nicho específico. Eles trabalham com a introdução não só de espécies não comuns no país, como de algumas variedades que não são de uso comum no país. Então, o trabalho deles, eles atendem muito a restaurantes específicos na Grande São Paulo. Então, é um trabalho extremamente importante que é feito por essa família, né? Um outro exemplo, no caso aqui da família Kanomata, é que eles trabalham também com espécies bastante específicas, que são espécies de condimentos, especiarias. Aqui algumas salsa, cebolinha, esse tipo de variedade de vegetal, né? Tanto no caso anterior como nesse caso, o casal tem 4 filhos. E nos 2 casos, um dos filhos deles está aqui no Japão, né? Os outros continuam com eles lá no Brasil, né? Bom, um outro lado desse processo da participação do fazendeiro imigrante japonês é não só trabalhar no processo de produção, mas buscando uma agregação de valor nos produtos, dando melhor qualidade no processo de distribuição e muitas vezes produzindo material que é usado como marca de algumas redes de supermercado. Como essa marca Qualitá é usada por uma das grandes redes de supermercado do Brasil, que é o Grupo Pão de Açúcar, e essa família Takagaki, eles produzem e já preparam o material para essa rede de supermercado. No momento também, eles trabalham na introdução dessa variedade de tomate cereja, que é uma chamada sweet grape, é um tomatinho bastante doce, por interesse do grupo Habib's, que é uma rede de fast food no Brasil, e do próprio McDonald's. Então, vocês veem, eles já estão saindo não só da parte de produção, como também já entrando num processo de agregação de valor no produto, né? Bom, um outro exemplo de participação dos imigrantes no processo de produção é no caso das frutas, né? Aqui nós temos um exemplo da cultura de pêssego. Esse é um exemplo da região nossa, lá no norte do estado, na região de Jaboticabal, né? Goiaba também é outra cultura que está sendo muito trabalhada pela colônia lá na região, também já com processo de preparo, visando a qualidade para o mercado. O caqui também é outra cultura. E aí nós temos inúmeras espécies, eu usei essas 3 para chegar nesse ponto e mostrar aqui 2 exemplos, como o Katsu Koba, que é lá da nossa região, e os irmãos Kobayashi e os irmãos Kaji, que trabalham com essas diferentes espécies. Mas aqui é interessante um ponto aqui, que no caso de frutas e também outras culturas, o produtor, o fazendeiro imigrante japonês, ele tem um processo de participação no desenvolvimento da cultura, de novas variedades muito grande.